tarde. Estamos iniciando mais um Memória Viva. E hoje recebemos a professora Teodora de Araújo Alves, acompanhada de Andréa Viana, que também é professora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pessoal, muito obrigado por aceitar o convite do Memória Viva, é uma honra tê-los aqui. Teodora de Araújo Alves é formada em Educação Física pela UFRN. Possui doutorado e mestrado em Educação pela mesma instituição na linha de pesquisa em Corporeidade e Educação. É docente do Departamento de Artes, diretora artística, pesquisadora e gestora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Presidiu a comissão de criação do curso de licenciatura em dança em 2009, onde atua como docente. É diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN desde 2008. Maravilha tê-la aqui, Teodora, bem-vinda. Obrigada, Edmilson. Andréa, obrigado por estar aqui. Você é muito jovem e tem memória, todos têm memória, essa é a ideia do programa. Você foi uma das crianças da escola do Padre Tiago. Como é essa história? Então, você de fato está começando bem do início mesmo, né? Exato. Do Jardim de Infância, Criança Feliz, né? Padre Tiago, que sem dúvida é um grande educador, né? Uhum. Talvez até se confundindo com a figura religiosa mesmo, a figura, né? E o Jardim de Infância Criança Feliz, lá ali na região do quilômetro 6, né, eu lembro, inclusive na época do Dia das Crianças, eles chegando com grandes brinquedos para a gente, e de fato minha educação começou aí, né, e guardo muito carinho realmente dessa época. Até hoje, Padre Tiago, eu não sou tão católica no sentido de estar ali atuante e tal, mas de fato eu vejo ele como essa figura muito importante na minha trajetória formativa, e até hoje ele comenta, assim, sempre quando tem algum evento que eu posso estar presente, ele cita os ex-alunos dele, que hoje são professores da universidade, estão, enfim, em algumas instituições importantes do nosso estado. Mas é muito legal esse reconhecimento, né? Você tornar público, né? E é um reconhecimento à grandeza do Padre Tiago, do papel que ele teve na educação, sim. E tem na educação. Sem dúvida, né? É um grande homem. Uhum. Andréa, mas você não conhece Teodora dessa época, não. Dessa época, não. Conheci Dora dançando já no parafolclórico, né? Tá certo. A luminosidade dela, assim, no palco, mas, assim, era minha companheira mais no mestrado, doutorado. Certo. Somos, assim, crias de uma mesma orientação, apesar de áreas de interesse diferentes. Nós vamos chegar lá, mas antes eu queria saber, assim, como é que essa menina sai da escola, da Criança Feliz, essa trajetória até chegar na universidade? Você vai para que escolas depois? Pois eu sempre estudei em escola pública, né? Certo. E sempre ali muito dedicada, estudei no Newton Braga, estudei, na verdade, numa escola chamada Maria Montezuma, depois saí do Jardim da Infância. Certo. Maria Montezuma, que fica? No bairro das Quintas. Bairro das Quintas. E lá eu fiz o meu ensino fundamental 1, né? Primeiro, enfim. E depois fui para o Newton Braga, no Alecrim, e posteriormente para o Winston Churchill. E a partir dali fiz um ano, aliás, 6 meses de cursinho, né? Acho que foi a única escola particular que eu acabei estudando, e em seguida entrei na universidade no curso de Educação Física, mas sempre muito adepta da dança, da cultura, né? E um pouco menos do esporte, digamos assim. Mas esse gosto, essa dedicação pela arte, já está lá desde o começo da escola com o Padre Tiago, ou foi algo que foi se incorporando na sua vida ao longo do tempo? Eu, inclusive, na época que eu estava fazendo mestrado e doutorado, eu puxei muito por essa memória, né? Sim. E eu encontrei, de fato, alguns aspectos nessa minha história que possivelmente me levaram a essas escolhas pela arte, pela cultura. Por exemplo, na própria escola, né? Eu vivenciando algumas manifestações da cultura local, eu me lembro muito bem, dançando coco de roda, capoeira, inclusive, além de outras expressões da arte e da dança, principalmente. Mas também eu tenho uma relação muito forte com a história do meu pai, porque meu pai era muito adepto também das manifestações das cantorias de viola. E aí eu me lembro perfeitamente dele ouvindo os cantadores de viola, sentava na calçada,
cruzava a perna, botava a perna na cadeira e ficava lá com o rádio ouvindo os cantadores de viola, né? E os emboladores de coco e tal. Então, lá em casa, inclusive, eu tenho muitos vinis dele, da época que ele também ouvia na radiola, enfim. Então, essa memória vem daí também. Certo, Tem alguns contribuiu aspectos. fortemente na sua formação. Com certeza. E aí você vem para a universidade e vai fazer educação física. Exatamente. E aí, daí também essa sua ligação com corporeidade, com essa temática no campo das artes. Isso. Também. Quando eu entrei no curso de Educação Física, né, em 1991, o curso passava por uma reformulação curricular. E aí ele se voltava muito para uma discussão sobre corpo, sobre esse sujeito que produz esses movimentos, né? E para pesquisa. E a universidade estava vivendo isso, assim, estava começando a investir mais na pesquisa. Então eu acho que eu sempre fui muito aquela aluna dedicada na escola e de fato me debrucei, não é? Me empolguei com o curso, mas nessa perspectiva de desenvolver pesquisas. E na época a gente, junto com a professora Rita Luzia, a gente minha turma criou o grupo parafolclórico, que até hoje existe, né? A partir de uma atividade, de uma disciplina ministrada por ela, né? Um grupo de alunas propôs que a gente criasse esse grupo e eu comecei a me envolver cada vez mais com a arte, com cultura, ao ponto de ser bailarina do grupo e diretora artística, coreógrafa, enfim. Olha que coisa legal. Não, boa lembrança que você faz da professora Rita Luzia, sempre muito querida. Isso. Verdade. A Rita Luzia, que durante anos foi coordenadora da Cientec, né? Isso, sem dúvida. Muito criativa, né? Me diz uma coisa, aí você termina a educação física e já entra no mestrado e aí encontra a Andréa. Na verdade eu fiz uma especialização, depois entrei no mestrado. Nesse tempo, já da educação física, também tive um contato já inicial com o professor Edson Claro, né? Claro. E aí vem também essa história com a dança, junto com ele, de práticas que ele proporcionava através de workshops, além dos grupos do Departamento de Artes, os grupos que ele também criou, o grupo de dança da UFRN, a Gaia. E quando eu entro no mestrado, de fato, eu encontro a Andréa, né, que eu digo que foi uma das minhas grandes confidentes, porque quando a gente faz uma pós, a gente tem as nossas conquistas e as nossas angústias. Os desafios, os desafios. E a Andréa, sem dúvida, foi uma grande amiga, né? A gente teve a mesma orientação de Edson Claro. E é uma pessoa aí que tem um maior carinho. Embora em áreas assim distintas, que era muito interessante, Edson, essas minhas duas orientandas, né? Nesse momento abria a base de pesquisa, corporeidade e educação. A Idora estudando cultura popular, né, o coco de Zambê, especificamente, né, e eu com os estudos do Oriente, do Yoga Sutras de Patanjali, e o Yoga aqui na UFRN, no núcleo de Yoga. Então, eram coisas bem distintas, mas isso bem a cara de Edson, porque ele conseguia unir tudo isso, assim, dentro, né, de uma perspectiva de trabalho corporal, assim. Exatamente. É uma coisa muito bonita. Nós vamos falar desse trabalho do mestrado, mas antes eu acho que aí vocês duas vão me ajudar, porque esse é um momento importante de a gente fazer o resgate e o registro dessa figura tão importante, né, para o UFRN, que é o professor, o professor Edson Claro. Fale um pouquinho dele, como é que foi trabalhar com ele, você também, André, o que é que foi esse encontro com Edson Claro? Edson, sem dúvida, foi uma das grandes referências da arte e da dança, né, e da educação física, inclusive, no Brasil. Ele veio de São Paulo e iniciou sua trajetória aqui na universidade, não é, no Departamento de Artes. Propôs o método que ele denominou de método dança-educação física, não é, como duas áreas que se integram, que se comunicam e se complementam no sentido de se pensar esse corpo sujeito, esse corpo consciente, esse profissional consciente quando desenvolve um trabalho corporal e que dança. E Edson, ele tinha aquele jeito, muita gente na universidade conheceu Edson, né? Ele tinha aquele jeito, aquela sensibilidade de lidar com a pesquisa, com o fazer, não é? E ele agregou muitas pessoas, ele ajudou na formação de muitas pessoas, tanto é que existem muitos profissionais no nosso estado que até hoje atuam, né, com arte, com educação física, com dança especificamente, que tem uma atuação
com uma competência e uma sensibilidade considerável, né? Então, a gente teve esse privilégio aí, de estar também sob as mãos de Edson, né? Junto com Edson nesse processo. E ele sempre muito presente, e aí reunia, então recebia a gente, né, Dora, às vezes uma vez por semana, que era uma coisa que o programa sempre pedia, tinha aquelas reuniões de orientação e escutava. E então, meninas, o que vocês têm para mim? Aí Dora contava a trajetória dela lá indo para Tibau do Sul, em busca do grupo do Coco de Zambê. E eu na minha outra trajetória, ele acho que ele se divertia muito com isso. Isso era no programa de pós-graduação em educação. Em educação, porque era na época ele, professora Kátia, Brandão também, que era do Departamento de Educação Física, e ele do Departamento de Artes. Então, essa linha de pesquisa reunia professores mais dessa área, da educação física e da artes. Mas era uma linha de pesquisa muito interessante, né? Interdisciplinar, né? Interdisciplinar, trazia muitos profissionais de várias áreas, da fisioterapia, né, Dora, da nossa amiga Vera, e cada um, as meninas mesmo da educação física, que hoje em dia estão como professoras do curso de dança, né? Então, Larissa, Karenine, tinham assim... Valéria de música. Valéria de música. Então, eram esses profissionais que, de alguma maneira, tinham alguma coisa a dizer, expressar sobre o corpo, né? Esse corpo que fala, que expressa tantas maravilhas, né? Maneiras de ser e estar no mundo, né? E ele era uma das pessoas que trabalhavam junto, assim, fazendo esse encaminhamento para o campo da pesquisa e trazendo essa voz na área de educação, né? Então, e aí você faz lá o seu mestrado com ele. Isso. Que foi sobre Coco de Zambê, é isso? Isso. Eu fiquei muito instigada para conhecer, né, uma manifestação cultural nossa aqui do estado, que é o Coco de Zambê, que tem uma matriz forte, não é uma matriz africana forte, e está situada em Tibau do Sul, e eu comecei a pesquisar esse grupo, compreendendo os elementos cênicos dele e antropológicos, de certa forma, né? E, posteriormente, também continuei desenvolvendo a pesquisa no doutorado. Certo. Então, também sobre o Coco de Zambê? Não. Também, mas agregando outros aspectos. E aí, sob a orientação também no doutorado de Edson Claro. Exatamente. Olha, que maravilha. E, assim, o que é que você destacaria, assim, para o nosso público em relação ao Coco de Zambê? Algo que você acha que resultado do seu trabalho que deve ficar registrado? O Coco de Zambê, ele é uma manifestação muito significativa, assim, do nosso estado. Ele guarda elementos bastante, digamos assim, originários de uma cultura africana, sobretudo da região subsaariana, não é? A região mais negra da África, digamos assim. E ele tem esses elementos presentes na dança, não é? A dança, por exemplo, as pessoas dançam em círculos, são homens, né? E eles fazem reverência a alguns instrumentos dele, que no caso o principal é o tambor maior, que é o zambê. E nessa reverência é uma espécie de ritual, eles aquecem o tambor. Então, os movimentos das danças, também a gente encontrou referências em danças mais caracteristicamente da África mesmo, os gestos assim muito parecidos. Então, de fato, é uma manifestação muito significativa da presença, inclusive, de negros africanizados, né? Aliás, de escravizados aqui no Nordeste. Então, essa manifestação, ela é uma manifestação muito significativa dessa história negra aqui no nosso estado. Maravilha, muito bom. Nós estávamos conversando hoje com Teodora Alves, na companhia de Andréa Viana, e essa conversa continua daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí, continue conosco no Memória Viva.